quanto a nós, queridos, nós vamos fazer uma reflexão, uma breve reflexão na palavra do Senhor mais uma vez. E mais uma vez eu peço a vocês que abram as suas Bíblias em Malaquias. Malaquias capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o 9. Malaquias capítulo 2, versículos 1 a 9, vamos fazer uma breve explanação desse texto da palavra do Senhor. Vamos já fazendo uma leitura assim, dizendo algumas coisas, esclarecendo rapidamente para a gente entender já um pouquinho do que está dizendo esse texto da palavra do Senhor. Malaquias começa dizendo assim, o capítulo 2, agora, ó sacerdotes, ou pastores, ou líderes, jogando para os nossos dias, para vós outros é este mandamento, ou esta advertência. Se o não ouvirdes ou obedecer, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, ou seja, me honrar, se vocês não me obedecer e me honrar, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração, isso que? Me obedecer e me honrar. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante do povo, de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Fazendo essa leitura aqui, eu imaginei nós, os pastores, hoje, a advertência severa e como é que os líderes hoje estão se conduzindo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, queridos. Por isso que a gente fala, e também precisa não só falar, mas das orações dos irmãos e do posicionamento na presença de Deus, porque os dias são maus. E os líderes são os principais, recai sobre eles a instrução da palavra de Deus, da forma que o Senhor quer, sem invencionice, sem criação, tanta invencionice que nós vemos, isso é tão mais perigoso do que coisas explícitas, porque vem maquiado com a verdade, isso é talvez mais perigoso do que o próprio pecado estampado. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela exposição da tua palavra, pela leitura da tua palavra, ou melhor, e agora vamos expor a tua palavra, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor mesmo nos capacite, nos ajude e nos dê dignidade, Senhor, na presença do Senhor, para que possamos, ó Deus, ministrar essa palavra, Senhor Deus, que é tão pura, que é amor, mas que é justiça também, porque o Senhor é amor e justiça, e que nós possamos estar diante da tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós, então, estamos expondo o livro de Malaquias, não é verdade? Nós já estamos na terceira exposição. Na primeira exposição, que foi do verso 1 a 5, Deus declara o seu grande amor por Israel. É uma declaração. Mas antes dessa declaração, ele começa assim:
mensagem de Deus ou de advertência contra o povo de Israel. E logo depois que ele fala uma mensagem contra o povo, o meu povo, aí ele fala do amor dele. Interessante, né? Ele fala do amor. É como um pai que vai disciplinar um filho, que vai castigar um filho. Antes de tudo ele fala, eu te amo, meu filho. Eu te amo, e prova que ama, como Deus provou. Eu amo vocês, eu escolhi vocês, eu cuidei de vocês, eu demonstro o meu amor por vocês. Não é assim que um pai sensato ele faz? Ele disciplina o filho consciente que ele ama, mas ele, como ele é justo, é honesto, é digno, é íntegro, então ele vai disciplinar o filho. E eles dizem, não, como assim o Senhor nos ama? Não tem como o Senhor nos amar, porque eles estavam passando por luta, por muita tribulação naqueles momentos, exatamente por causa da falta de amor, de temor do Senhor. Nós já vimos na pregação anterior o que eles estavam fazendo com a adoração, com o culto, o desleixo deles. Então eles já estavam recebendo sim punição, mas o Senhor, antes de qualquer coisa, ele disse, eu tenho amado vocês com um amor eterno. Mas a disciplina vinha. E a segunda mensagem, que foi do verso 6 ao verso 14, nos mostra que Deus estava sendo desonrado, desrespeitado e desprezado por meio das ofertas e do sacrifício. Vocês lembram que eles estavam levando os doentes, né, as ovelhas doentes, as sem pernas, enfim, de todo jeito, ali levando diante do Senhor o pão de qualquer maneira, totalmente desorganizado, mostrando a indiferença para com o Senhor. Nós fizemos até uma aplicação para a nossa adoração hoje. Como é que está sendo a nossa adoração, se nós não estamos trazendo ovelhas doentes para o Senhor, não é? Então, ele adverte o povo de uma forma geral, não só os sacerdotes, o culto em geral, mas agora, nesse capítulo 1 ou 2, versículo 1 e 9, Deus vai apontar diretamente para os líderes, no caso, os sacerdotes, né, do Antigo Testamento, e os pastores, os líderes do Novo Testamento. Ele vai trazer uma palavra primeiro para os sacerdotes, uma palavra pesada para eles, porque nós vimos a situação que estava na palavra anterior, o louvor, a adoração, o desleixo que estava, mas os sacerdotes eram os mais culpados, porque eles ensinavam o povo daquela forma. O líder conduz, a responsabilidade recai sobre o líder, porque é o líder que conduz. O líder tem a igreja que ele prepara. Essa é a igreja que o líder tem, é que ele mesmo prepara, porque ele, como líder, ele tem condições, não é, de dizer, é por aqui, não vou por aqui não, então não tem jeito, eu vou por aqui, você fica aí, ou vai para onde você quiser, mas o caminho é esse, e eu não vou com você, eu não vou pegar atalho com você, é por aqui. É por isso da grande responsabilidade do líder. Então é por isso que Deus vai falar pesado para esses líderes. O tema dessa reflexão hoje é: a liderança deve mostrar obediência e honra ao Senhor. Os líderes devem mostrar obediência e honra ao Senhor. Ele está dizendo isso no versículo 2. Isso é o resumo de todo esse texto, ele resume nesse versículo 2. Olha o que ele está falando. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome. Quando ele fala, se o não ouvirdes, o verbo ouvir no hebraico é obedecer. Um dos sentidos, e não só no hebraico, no português também. Não é ouvir, não é obedecer. Vocês lembram daquela mãe nervosa com um filho teimoso, arteiro, que se machucou, e ela disse, eu já falei 1000 vezes para você, e você não me escutou, você não me escuta. O que ela está querendo dizer? Você não me obedece. Eu falo para você, eu explico, eu te oriento, mas você é teimoso, então você se machucou, porque você é teimoso. É isso que Deus está falando aqui, vocês não me ouvem, eu falei para vocês, já falei 1000 vezes para vocês, mas vocês não me escutam, vocês não me obedecem. Então é isso que ele está dizendo, olha, e se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, ou seja, me honrar. O que eles não estavam fazendo? Eles não estavam nem obedecendo e nem honrando o Senhor. O que eles precisavam fazer? Obedecer e honrar. O que é honrar? Honra
honra e respeito. É obediência também, é amor, é dedicação, é dar o que é merecido, é nos entregarmos completamente para o Senhor. Honrar a Deus é nos entregar para Ele totalmente. Isso é honrar, é obedecer e honrar. É isso que os sacerdotes não estavam fazendo, e é por isso que o povo também não estava fazendo, obviamente, porque o povo de uma igreja, de uma congregação, é o líder. Se ele tiver pulso forte, ele apontar e dizer, é por ali. Os que tiver na presença de Deus, se ele realmente está com a palavra de Deus, eles vão seguir, e alguns não vão, mas eles vão ficar para trás, ou vão ir para outro canto. Mas é dessa forma. Os sacerdotes eram os mais culpados do povo estar naquela situação. Então, queridos, vem a promessa do castigo aos líderes infiéis. Vem a promessa de castigo aos líderes infiéis. Quais os castigos que Deus iria trazer a eles? Que castigo o Senhor ia trazer a eles conforme esse texto que nós estamos expondo? Primeiro, amaldiçoar as suas bênçãos. Deus ia amaldiçoar as suas bênçãos. Olha que coisa impressionante, né? As bênçãos que Deus tinha dado para eles, as bênçãos que ele tinha, Deus ia amaldiçoar aquelas bênçãos, e pior, Deus diz, eu já estou amaldiçoando as bênçãos de vocês. Olha se não é assim, então, no versículo 2. Olha o que ele está dizendo, já mais no meio do versículo. Enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Isso que? Obedecer e honrar. Eu vou amaldiçoar as vossas bênçãos, e já estou amaldiçoando. Eles já estavam numa dificuldade incrível, numa crise incrível, não é? Por causa disso, a nação estava sendo perseguida por outras nações, eles estavam numa escassez de tudo, numa dificuldade imensa. Não tinham recebido as promessas de Deus nas suas vidas, porque o Senhor já estava disciplinando eles. Disse, eu vou ainda amaldiçoar as suas bênçãos, e também, eu já estou amaldiçoando. E outra coisa também, séria, irmãos, que quando eles abençoassem, isso seria maldição. Vou amaldiçoar as bênçãos de vocês, quando vocês abençoam também. Em primeiro lugar, ele ia amaldiçoar as bênçãos. Segundo, ou melhor, antes de falar da segunda bênção, é interessante que essa questão de maldição, isso vem de Deuteronômio 28, que vocês sabem que quando Deus estava formando o povo ali, dando as orientações, ele expõe as bênçãos e as maldições. Ele diz, olha, se vocês me ouvirdes, olha o verbo ouvir, se vocês me ouvirem ou me obedecer os meus estatutos, os meus mandamentos, vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, serão abençoados ao entrar e ao sair, bendito o fruto da vossa amassadeira, e tudo mais, e bênção daqui, e bênção dali, na saúde e tudo mais. Mas a partir do versículo 5, ele inverte. Aí ele vai falar agora das maldições se eles não obedecerem. Por exemplo, no versículo 15 de Deuteronômio 28. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os teus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. E ele vai falar das mesmas coisas que ele falou para a bênção. Maldito serás ao entrar, maldito ao sair, maldito o cesto da amassadeira, ou seja, transformando as bênçãos em maldição. Veja que ele prometeu transformar as bênçãos em maldição. É exatamente isso que aconteceu. Ele havia abençoado eles grandemente, e agora transformado as bênçãos em maldição por causa da desobediência, porque a desobediência é terrível. Samuel fala sobre a desobediência também, lá em 1 Samuel 15, 22, falando sobre a desobediência, para Saul, ele diz o seguinte: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Ou seja, obedecer é melhor do que qualquer sacrifício. Não adianta sacrificar se não obedecer. Deus não aceita barganha. Eu desobedeço aqui, aí eu faço qualquer coisa
para o Senhor e vou na igreja e sirvo Ele. Não adianta, fala isso, não vai adiantar. O Senhor quer gordura de carneiro, ou seja, qualquer tipo de sacrifício, o melhor é obedecer. E Samuel, continuando, ele vai falar, o pecado da desobediência é como o pecado da feitiçaria. Então temos que tomar muito cuidado com a desobediência. O povo estava sofrendo exatamente por causa da desobediência. Queridos, o segundo castigo seria reprovar a descendência. Olha o versículo 3 para vocês verem. O segundo castigo daquele sacerdote seria reprovar a descendência. Eis que vos reprovarei a descendência. Essa palavra descendência no hebraico, ela tem dois significados e os dois se aplicam aqui. Descendência é semente. Só que essa semente, ela pode ser a semente agrícola e a semente de filho, a semente humana. E eles seriam castigados na semente agrícola, ou seja, ela não produziria, não teriam colheitas. O que ia acontecer? Não tendo colheita, o sacerdote sofreria, porque o pessoal não ia dizimar, não ia colher, não colhendo, não ia levar as primícias, as ofertas, os dízimos, porque os levitas e os sacerdotes, eles viviam do dízimo. Não tendo colheita, também eles não teriam dízimo. Então, eles seriam reprovados na sua descendência. E também, com relação à descendência deles, não iriam continuar o sacerdócio. Seria cortado a linhagem sacerdotal por causa da desobediência dos sacerdotes. Terceira, castigo. Atirarei excremento ao vosso rosto. Que pesado, né? Atirarei excremento ao vosso rosto. O que significa isso? Os animais, quando ia ser sacrificado, tirava o bucho do animal e as entranhas ali, junto com o bucho, porque aquilo era imundo. O excremento era extremamente imundo, cerimonialmente falando. Então, eles pegavam aqueles excrementos, levavam para um lugar distante do templo e queimava aquilo, totalmente separado. Quando fala que eu vou pegar, Deus fala, vou pegar o excremento e esfregar na cara de vocês, primeiro iria desonrá-los. A primeira coisa que significa humilhá-los diante publicamente. Eles seriam humilhados. Depois, como as coisas imundas eram retiradas do templo, ia retirar eles do templo. Ia levar eles para onde vai os excrementos. É isso que Deus estava dizendo para eles. Tamanha a responsabilidade de um líder, de um pastor, de um sacerdote. Isso é coisa muito séria. Hoje, nos nossos dias, isso não é muito levado a sério. Eu me lembro de pessoas que do nada quer ser um pastor, por exemplo. Não é brincadeira, isso é coisa muito séria. Tem que ser o chamado de Deus. Deus tem que falar com ele quase verbalmente. Deus fala quase que verbalmente. A igreja fala verbalmente. A igreja já diz, você é pastor, porque a designação antes de presbitério, de conselho, vem do próprio Deus. É uma coisa muito séria. Não é porque há algum benefício, enfim, autoridade, recurso, segurança financeira. Tem que ter muito cuidado. É muito perigoso isso. Então, essa terceira castigo era esse, humilhá-los publicamente. É óbvio que isso não é fisicamente, isso é uma analogia. Então o Senhor ia humilhá-los publicamente e depois afastá-los. E tudo isso seria pedagógico, seria para ensiná-los. Olha o versículo 4 aí para vocês verem do capítulo 2. Então sabereis, vocês vão entender, que vocês deveriam entender, que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Os sacerdotes foram chamados, queridos, por Deus para guiar e ensinar o povo na retidão, mas eram os principais responsáveis por aquela situação deplorável. Eles eram os principais responsáveis, porque eles que estavam orientando o povo, eles que estavam conduzindo o povo, que era exatamente a missão deles, conduzir o povo, mas conduzindo de forma totalmente distorcida. Olha o versículo 8 e o versículo 9 aí, para comprovar o que eu estou falando, que nós exatamente estamos aprendendo esse texto, estamos expondo esse texto. Olha o que diz o versículo 8. Mas vós vos tendes desviado do caminho,
e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Sim, se eles estavam desviando, eles eram os guias, aqueles que conduziam, então se eles estavam desviando do caminho, eles estavam fazendo todo mundo tropeçar, todos os seus liderados, né? Os liderados não têm que seguir os líderes. Olha que coisa, que responsabilidade que o líder tem que ter, conhecimento da palavra, saber o que ele está falando, saber o que ele está fazendo, porque quando ele desvia, ele faz tropeçar todo mundo vai em direção, e ele continua: violaste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos e vos mostraste parciais no aplicardes a lei. Epa, outra coisa interessante aqui. Mostraste parciais no aplicardes a lei. O que é parciais? Parciais é acepção de pessoa, é agir diferente na aplicação da lei. Os sacerdotes na época eram juízes também, eles julgavam. Então, depende, vai julgar quem é? Depende de quem for. Daí nós vamos dar a sentença, depende, ele tem dinheiro, como é que é, ele tem posição, como é que é a situação dele, para a gente julgar. Estavam sendo parciais, e isso acontece também até hoje na igreja. Então, o líder não pode ser parcial. Fulano é muito útil na igreja, então releva, a contribuição dele é avantajada, então releve. Não é? Deus não aceita esse tipo de coisa. Então, um dos pecados deles, ainda mais, era essa questão parcial, acepção de pessoas. Que coisa impressionante. Mas, queridos, deixa eu falar um pouquinho sobre essa aliança, então, com Levi. Ele está falando o tempo todo, vocês quebraram a aliança, vocês não estão seguindo a aliança com Levi, né? No verso 8, por exemplo, mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito muitos tropeçar. Violaste a aliança de Levi. Vocês sabem que Levi é um dos filhos de Israel, que o Senhor fez aliança com ele, porque parte deles eram os sacerdotes e os outros levitas. E nós vimos na escola dominical aqui, inclusive é bom a escola dominical, né? A gente aprende, entende melhor a pregação, é onde a gente cresce. Então, os levitas é que conduzia a igreja, eram os sacerdotes e os levitas. Os sacerdotes ficavam à frente, ministravam a palavra, os sacrifícios, e os levitas auxiliavam em tudo, no louvor, como porteiros, levando, né, toda aquela... O material da adoração, do templo ali, não era templo na época, né, mas levava para lá e para cá, enfim, todo o trabalho era eles que faziam, e o Senhor fez aliança com eles, aliança de retidão, e eles cumpriam essa aliança. Os levitas, não é, por muitos anos foram fiéis, os sacerdotes. E esses sacerdotes aqui, os levitas aqui, que era da adoração, obviamente que os levitas também estavam totalmente, né, desfigurados, porque olha a situação que estava a adoração. Então, por isso que ele está dizendo, vocês quebraram a aliança de Levi, vocês não estão seguindo a aliança de Levi, porque Levi eram os sacerdotes e os levitas, eram eles que conduziam todo o trabalho espiritual. Tanto é que toda a descendência de Levi, a tribo de Levi, vivia de dízimo e oferta. Eles não trabalhavam secularmente, porque eles cuidavam, só vivia do templo. É por isso que eles estão exortando que eles quebraram a aliança de Levi. Para nós, hoje, qual é a nossa aliança? Qual a aliança dos pastores? A aliança dos líderes? A aliança de Jesus. Jesus fez aliança com a gente, passou para os apóstolos e dos apóstolos para os pastores. Jesus, a última palavra dele, ele diz: ide pregai o meu evangelho. É o meu, não é o seu. É o meu, é a minha palavra, do jeito que eu estou mandando. E também não vai acrescentar nada, não. Já viu que tem pregador que gosta de ficar inventando moda? Pois é, isso é acréscimo, isso é pecado. É o evangelho de Jesus. Tinha no evangelho de Jesus, tinha isso na igreja primitiva. Estudando lá, tinha essa invenção. Se não tinha, é pecado, é heresia, não existe isso. O culto é o que está na palavra, é o que veio do Velho Testamento, passou para o Novo Testamento e Jesus ensinou, os apóstolos ensinou. Esse
é o culto ao Senhor, nada de invenção. É por isso que o nosso culto é um culto simples. Culto reformado, culto presbiteriano é um culto simples, porque era assim que era. Não tinha isso, não existia isso. E o pastor vai responder pelos acréscimos, porque ele é o guardião, ele é o protetor do culto, ele deve orientar para que seja bíblico. Ser sacerdote ou pastor é coisa seríssima, irmãos. Eu volto a repetir para vocês. O aspirante ao pastorado deve ter convicção que o Espírito Santo chamou, e a confirmação da igreja é uma comprovação interna e uma comprovação externa. E por que a igreja identifica isso? Porque vê o fruto, vê ele desenvolvendo. Ele tem convicção que o Senhor o chamou, e ele desenvolve. E a igreja vê, então a igreja que não é ele que dá o veredito. Eu vou ser, não é ele. A gente nunca deve dizer eu, mas a igreja aponta para o chamado e diz: você é o chamado de Deus, você foi chamado. Então, quando é assim, a coisa flui, dá certo. Veja o que Deus diz acerca dos líderes nos versos 7 e 8. Ele dirige mais uma vez, especificamente aos líderes, assim, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Guardar aqui vem de guardião. Os lábios do sacerdote têm que guardar, têm que armazenar o conhecimento. Ele tem que ter o conhecimento, porque o povo vai vir buscar esse conhecimento. Ele tem que guardar, ele tem que armazenar, ele tem que ter esse conhecimento. Vocês já viram a expressão dos ministros do STF? Eles falam: nós somos os guardiões da Constituição. Nós que guardamos, nós protegemos, não deixamos transgredir a Constituição. Nós somos os guardiões. E nós somos os guardiões da Bíblia, da palavra de Deus. A Bíblia é muito maior do que a Constituição de qualquer país. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Se um ministro do STF é um guardião da Constituição, nós somos os guardiões da palavra de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução. Que responsa! Procurar a instrução. Os homens têm que procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos, então ele tem que guardar, tem que armazenar nos seus lábios o conhecimento, porque o povo virá buscar a instrução. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Olha que coisa, o povo vem buscar a instrução, e eles dão a instrução, e por causa da instrução que eles dão, fazem tropeçar a muitos. Aquela instrução que deveria ser exatamente para evitar os tropeços, para conduzir seguramente. Agora, as pessoas vêm e tropeçam com as próprias instruções desses sacerdotes. Estamos tratando aqui de coisa muito séria. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Irmãos, Deus escolheu sacerdotes, escolhe pastores. Para quê? Para que ele escolhe? Qual o objetivo dele? Ouçam bem. Primeiro, zelar pelo povo, pela saúde espiritual. A obrigação deles é zelar pela saúde espiritual. Como está a saúde espiritual do rebanho? Como eles estão saudáveis espiritualmente? Segundo, cuidar do culto, para que no culto haja reverência, haja ordem, haja disciplina, haja verdadeira doutrina, haja um culto puro, da forma dos apóstolos, um culto apostólico, um culto que a igreja primitiva praticava. Eu repito, sem invencionismo, sem plantar bananeiras, sem fazer coisa que ele não encontra na palavra de Deus, e diz que é liberdade, ele tem liberdade, que é o Espírito da liberdade para que ele faça aquilo. Isso. Então ele deve zelar pelo povo, pela saúde espiritual, cuidar do culto com reverência, ordem, disciplina, e para a fiel pregação da palavra. Pregar a palavra sem heresia, sem outro motivo a não ser a edificação,
a glorificação de Cristo, sem nenhuma intenção, sem ajuda a Deus, eu vou aqui, o povo não está contribuindo, vou ficar o tempo todo falando de contribuição, às vezes até para intenção própria, não é? Para se beneficiar, não, ele tem que pregar a palavra de Deus, ele precisa fazer isso. Eu estava ouvindo o reverendo Carolino, André Carolino da igreja de Brasília, pegando exatamente sobre esse texto, ele falou uma coisa interessante, olha o que ele diz: há crentes que vê uma pregação do Nicodemos no YouTube e de um pastor herege. Ele vê a pregação do Augusto Nicodemos e vê do herege e sai, que duas pregações maravilhosas, que bênção, que edificação, que pastor abençoado. Às vezes vê o herege e fala, olha que pastor abençoado esse aqui, olha, esse outro aí não está com nada. Quem é culpado disso? Culpado é os pastores. Esses crentes estão totalmente despreparados, eles não foram ensinados, eles não são maduros, então eles não têm discernimento, são crianças, porque os pastores não ensinaram, não amadureceram eles, e eles não sabem discernir que aquele homem está falando heresia. Que coisa interessante. O presbítero Rafael estava me mostrando uma loja que vende produtos evangélicos e vendendo uns óleos, a 7 unção, né? Aí tinha o óleo para cada coisa, se você óleo das rosas para a questão amorosa, se resolver a questão de mirra para ser doente, você usa aquele óleo, né? Vendendo aqueles óleos. Vocês imaginam pastores que ensinam uma coisa dessa? Envelope de dízimo escrito alguma coisa, anota, faz um X aqui, o que você quer que faça? Bom, dízimo e coloca. Um pastor desse é um irresponsável. É como esses sacerdotes aqui. Isso não é assim a palavra de Deus. A palavra de Deus é ou não é? Então ele é herege. Estava ouvindo um pregador também na televisão, e nesse culto dele, tinha muita gente, uma igreja grande, né? Que essas igrejas assim, vem muita gente. E todos os aleijados lá, tetraplégicos, não interessa, tipo, foram todo mundo curado, foram andando, e você vê, como assim? Isso é verdade? Cadê isso? Onde é que a gente vê isso fisicamente? Enfim, são umas coisas que, entende? Não que Deus não possa fazer, não tem poder para fazer isso, mas lá aconteceu isso mesmo, todo mundo lá, e todo mundo que prometeu, todo mundo que for lá, aleijado, que vai sair andando, correndo para fora, isso chega a ser muito infantil. Então, os líderes precisam ensinar, eles são os guias, e era isso que estava acontecendo lá naquela igreja, aquele povo estava um culto totalmente distorcido. Não é porque não tinha as adorações, porque tinha tudo lá, o sacrifício, tudo estava acontecendo, mas estava acontecendo de uma forma distorcida, de uma forma errada, e o Senhor considerava aquilo como desprezível para ele, que causava náusea, porque não era do jeito que ele tinha determinado que eles fizessem. Deus fizeram uma aliança com Levi, mas os líderes haviam desviado completamente. Olha o versículo 5 para vocês verem ainda, o versículo 5 e o 6. Minha aliança com Levi foi de vida e paz, ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Está dizendo aqui que Levi obedeceu, os levitas, os sacerdotes, não é? Ele deu uma aliança de vida e paz, e eles temeram, eles obedeceram. Olha o versículo 6. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Esse sim tinha instrução, passava a instrução. Quando o povo vinha buscar a instrução aqui, esses sacerdotes, esses levitas aqui, eles davam a verdadeira instrução, não é? A aliança que ele fez com Levi, eles obedeciam nesta época, antes desses sacerdotes. Olha se não é isso, mais um versículo 6, a verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios, andou comigo em paz e em retidão, e vai por aí. Jesus fez uma aliança com os líderes da igreja também, queridos, eu repito, ide pregai o meu evangelho. Os apóstolos deixaram a doutrina, nos ensinou. Temos as igrejas, como eram as igrejas do Novo Testamento, aquelas que
transgrediram e foram severamente exortadas, e o porquê foram exortadas. A igreja de Corinto, por exemplo, inclusive estudamos aqui bastante sobre a igreja de Corinto, expondo. O presbítero Rafael, eu também expus vários textos da igreja de Corinto, apontando os erros. Igrejas aqui também, nós já pregamos aqui apontando as qualidades, as bênçãos, né, as suas dificuldades. Temos farto material na palavra de Deus para aprendermos como é o culto. Não precisamos de inventar, de ver como é que está praticando igreja X, igreja Y, para nós vermos. Nem devemos ver isso, nós devemos ver como era o culto na palavra de Deus, para que possamos seguir isso. E eu continuo ainda falando para vocês, já na reta final, sobre a função do líder. Qual é a função do líder? A função do líder é zelar para que o culto esteja de acordo com a palavra de Deus. Ele precisa zelar para que ela esteja de fato de acordo com a palavra de Deus. Isso é em primeiro lugar. Em segundo, instruir o povo na palavra de Deus. Precisa ensinar o povo na palavra de Deus. O povo precisa saber como é a palavra de Deus, para ele se proteger, para ele não ver dois pastores pregando no YouTube, um pregando a palavra de Deus, um dizendo um tanto de boboseira, de coisa que não tem nada a ver, como essa questão daí do envelope de vidro, do óleo e tantas outras coisas. Mas dizer, olha que maravilha, que bênção. Ele precisa instruir o povo na palavra de Deus, apartar o povo da iniquidade, ou seja, a saúde espiritual, né? Apartar por meio da disciplina, do pastorado, da orientação, apartar o povo da iniquidade, andar com Deus. Se ele não andar com Deus, se ele não tiver intimidade com Deus, como é que ele vai fazer isso? Com que autoridade ele vai exortar, ele vai orientar, se ele não anda com Deus, se ele não tem intimidade com Deus? Como é que ele vai fazer isso? É uma palavra difícil, uma palavra pesada, principalmente para os líderes, para os pastores, para nós. Mas é assim. Nós temos que amoldar. Se não estamos assim, precisamos clamar ao Senhor, precisamos da oração da igreja. Senhor, meu pastor, tem misericórdia dele. Ele precisa andar com o Senhor. Ele precisa nos dar a instrução, nós vamos buscar a instrução, e ele tem que dar a instrução verdadeira. Ele precisa zelar pela nossa saúde espiritual. Ele precisa ser capacitado. O Senhor tem que dar condição para ele, tem misericórdia dele, da família dele, porque ele vai nos conduzir, ele precisa nos conduzir de forma certa, porque nos nossos tempos há muitos lobos, há muitos interesseiros, e você sabe disso. Há muitos pregadores aí que você começa a ver, fala, esse cara, complicado esse cara, você não sabe nem onde ele quer chegar com as intenções dele. Zelar para que o culto esteja de acordo com a palavra de Deus, instruir o povo na palavra de Deus, apartar o povo da iniquidade, andar com Deus, não praticar a injustiça, ser honesto com seus compromissos, pagar as suas contas, andar em justiça, ser reto, comprometido, ser mensageiro de Deus, usando a misericórdia e a firmeza, ser firme, ser misericordioso, mas ser firme, não abrir mão da palavra de Deus, do que é certo. Insisto na responsabilidade do líder. O líder, querido, tem que promover a firmeza doutrinária do rebanho. Você tem que ter firmeza doutrinária, o ensino certo, tem que ser firme nisso, ter consciência de sua vocação e preparo. Ele tem que ter consciência não só da sua vocação, de que o Espírito Santo o chamou, de que a igreja confirmou, mas ele tem que ter convicção que ele está preparado. Tem que ser preparado. O povo vem buscar instrução, ele tem que dar instrução, ele tem que conduzir o povo para algum lugar, ele tem que ser preparado. Então, isso é necessário, ele tem que ter consciência primeiro da sua vocação, do seu preparo, ou de sua vocação e depois do seu preparo. Não é fácil. Ele precisa conduzir-se com transparência. Ele não pode ser um líder misterioso. Ninguém sabe como é ele, com a família dele, como é que é a casa dele, como é que é, o que ele faz. Tem que ser uma carta aberta, tem que ser transparente. Tem que ser o mais transparente de todos. Ele tem que se conduzir com transparência. E, finalmente, queridos,
E agora, finalmente mesmo, para terminar essa palavra, o líder tem que suportar as adversidades por amor a Cristo. Ele tem que suportar as adversidades. Ele tem que ter maturidade. Nós falamos sobre isso um pouquinho na escola dominical. Ele tem que saber que ele vai ser mesmo perseguido. Ele vai ser, porque o inimigo vai querer lançar por terra. Ele está pregando a verdade, ele está com esse objetivo, então ele está na contramão, ele está contra a cultura, contra os costumes da sociedade. Então ele é um cara contrário, ele está andando contra a corrente. Então ele precisa entender isso, e ele precisa superar, ele precisa prosseguir, caminhar, ter as costas largas, para poder levar as pancadas e aguentar firme. Ele tem que aguentar firme. O senhor dele não aguentou, ele levando paulada e com aquela cruz e seguindo, ele tem que aguentar também. Então, não é fácil. Suportar as adversidades por amor a Cristo e por amor ao rebanho e por amor à verdade. Se não for assim, ele não vai conseguir. Se ele fizer isso, ele vai passar pelas lutas, momentos difíceis na sua vida, mas ele vai conseguir. Então, meus queridos, essa é a exposição do capítulo 2 de Malaquias, de 1 a 9. Esse é o que nós aprendemos e aplicamos. A palavra de Deus, nós precisamos ver o que estava acontecendo ali. Mas a palavra é viva, ela quer falar para nós aos nossos dias. Então nós precisamos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso contexto. E é isso que, sem sombra de dúvida, esse texto, para isso que foi escrito aqui, com esse objetivo de nos ensinar, nos orientar. E essa palavra é específica para os líderes. É óbvio que tem aplicação na igreja também. A igreja precisa ser dessa forma. São todos. Primeiro o líder, depois os demais. Até porque todos nós somos sacerdotes. Nós queremos o sacerdócio universal dos crentes. Todo evangélico, ele crê. Porque lá em Hebreus diz que nós somos raça eleita, sacerdócio santo do Senhor. Isso significa que nós podemos ministrar a palavra, cantar, pregar, ensinar, qualquer um de nós, dirigir um culto na casa de alguém, e ali orar e pregar, e normalmente sem nenhuma restrição. A única restrição aqui para o pastor são poucas. É apenas o culto de domingo aqui, que é a ministração direta da palavra, e a Santa Ceia, e os sacramentos, o sacramento, a ceia e o batismo. Mas as demais coisas nós podemos fazer, e aí se aplica essa palavra em cada um de nós, nesse sentido. Nós também temos que ser assim, com toda essa responsabilidade que recaiu aqui sobre o sacerdote, sobre o líder, recai sobre cada um de nós também. Não tenha dúvida disso. Amém? Vamos colocar em pé então e agradecer ao Senhor mais uma vez e orar já terminando o nosso culto. Que Deus nos dê força para nós estarmos diante dele. É por isso que pastor está sempre dizendo, gente, ore por mim, ore pelos pastores, ore pelos líderes. E às vezes a gente não tem a dimensão, né, do que é ser um líder. Acha que é só vir cá e pregar, fazer uma pregação, mas não é não, queridos, é muito mais que isso. Deus, nós te agradecemos por esta palavra, essa reflexão, não só por essa reflexão, mas por tudo que aconteceu aqui, porque sabemos que veio de ti esse louvor, a Deus maravilhoso, que nos alegrou o coração, a Deus, continue abençoando os irmãos do louvor, a equipe de louvor, para que também tenha a responsabilidade de, juntamente com o pastor, conduzir, que o Senhor esteja amadurecendo cada vez mais, juntamente com o pastor, que eles possam estar crescendo no conhecimento, na graça do Senhor. Abençoe o pastor, me abençoe os demais líderes, presbítero Rafael, que traz a palavra aqui também, presbítero Machado, Marcos Elias, ó Deus, que estão à frente, os diáconos, Senhor, também, e os demais, que o Senhor possa estar nos usando, nos capacitando, os irmãos, ó Pai, que líderes de departamentos, que trazem a palavra, que têm a responsabilidade, ó Pai, de líderes, ó Deus,
Que o Senhor abençoe a todos e os demais também, porque todos nós somos sacerdotes, todos nós somos líderes, ó Pai, porque nós discipulamos. Todo aquele que faz discípulo, que tem discípulo, ele é um líder e ele leva pessoas em direção ao Senhor. E todos nós fazemos isso, então todos nós somos líderes e a responsabilidade recai sobre nós e todos nós precisamos desesperadamente da tua ajuda, do teu auxílio, da tua graça, do teu perdão. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, e agora que a graça preciosa do Senhor Jesus, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo da promessa esteja com toda a igreja do Senhor na face da terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.